Estamos em Transvaal, na África do Sul, em 1936. A noite não trazia descanso, trazia o mais puro terror. Quando a escuridão engolia a savana, um fantasma silencioso emergia das sombras. Não era apenas um predador buscando território, mas uma força da natureza que havia cruzado a fronteira mais perigosa de todas. A fera de tamanho colossal havia provado carne humana e havia gostado. Enquanto o número de vítimas crescia e o pânico se instaurava nas aldeias, os rumores chegavam até a civilização, e foi esse rastro de desespero e fascínio mediante o suposto tamanho bestial de um felino que o garimpeiro e caçador Lennox Anderson foi atraído até o local. Quando Anderson aceitou a missão de rastrear o devorador de homens, ele esperava o cenário padrão, um leão velho, desdentado ou gravemente ferido, forçado a caçar humanos porque não conseguia mais abater presas rápidas como as zebras. Mas, ao finalmente ficar frente a frente com o predador, o que Anderson viu através da mira do seu rifle o deixou em absoluto estado de choque. Um leão selvagem de dimensões históricas, totalmente saudável e pesando absurdos 313 quilos, que foram comprovados depois. Bem-vindos ao Ordinário, e hoje conheceremos a história do maior leão selvagem de que se tem registro. Um pesadelo de 313 quilos que está no livro dos recordes e que aterrorizou o continente africano. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. África do Sul, 1936, leste do Transvaal. Nos arredores da poeirenta estação de Hector Spruit e flertando perigosamente com as fronteiras indomáveis do lendário Parque Nacional Kruger, uma sombra passiva se movia. Hoje conhecemos essa região como província de Mpumalanga, mas na época as fronteiras não eram limitadas e tudo respirava selvageria. A paisagem aqui é impiedosa e deslumbrante. Um oceano infinito de capim alto e dourado sob um sol que castiga a terra, pontilhado por acácias espinhosas e cortado por rios sazonais que ditam a regra de ouro da savana. Quem tem água vive, quem não tem, morre. As pessoas que aqui estão têm sua forma de vida forjada na pura resiliência. Seus lares eram assentamentos simples, agrupamentos circulares de cabanas conhecidas como kraals, protegidos por bomas, que são espessas cercas feitas de galhos duros e cheios de espinhos entrelaçados, projetadas meticulosamente para manter o valioso gado do lado de dentro e os predadores mortais do lado de fora. Ouvir o rugido gutural de um leão a quilômetros de distância rasgando a madrugada era rotina. Fazia parte do cotidiano. Por conhecerem o local, o encontro com predadores era raro e por isso a vida mantinha seu curso comum. Quando essa anomalia acontecia, a natureza apontava para um culpado óbvio: leões muito velhos, gravemente feridos ou com dentes quebrados que, incapazes de abater uma zebra rápida e forte, recorriam por puro desespero a presas mais lentas, fracas e macias da savana, o ser humano. Mas naqueles meses de 1936, essa regra foi dilacerada por um felino de proporções surpreendentes. Histórias nefastas começaram a circular de vila em vila. Pessoas estavam desaparecendo, não bezerros desgarrados, mas homens e mulheres que saíam para buscar lenha nas bordas da mata e nunca mais retornavam. E o detalhe mais macabro de todos: os rastros encontrados na terra seca não pertenciam a um felino manco ou frágil. Eram pegadas gigantescas, afundadas profundamente no solo duro, indicando um peso que desafiava qualquer lógica biológica ou conhecida. É exatamente nesse cenário de histeria coletiva que entra a figura de Lennox Anderson. Anderson não era um turista rico em um safari de luxo para pendurar troféus na parede. Ele era um garimpeiro por profissão, mas também um caçador experiente, profundamente conectado com os ritmos e os perigos da savana. Ele era a força a quem os locais recorriam quando a linha tênue entre o mundo dos homens e o das feras era violado. Anderson não sabia da existência de um leão titânico.
Ele ouviu os relatos trágicos e presumiu o clássico da literatura de caça, um devorador de homens decrépito com as garras gastas que precisava ser abatido para devolver a paz à região. As pessoas falam que ele é grande pois estão apavoradas, apenas isso. Porém, não se tratava de mais um trabalho rotineiro a que ele já estava acostumado. Ele preparou seu rifle, reuniu seus rastreadores e viajou até as aldeias, esperando seguir o rastro de um animal moribundo. Ele não fazia a menor ideia de que estava marchando diretamente para as mandíbulas da maior anomalia predatória já registrada em liberdade no continente africano. A urgência letal da caçada de Anderson se justificou de forma aterrorizante em uma noite tensa, quando a verdadeira face do pesadelo se revelou em toda a sua força colossal. Em um assentamento isolado a poucos quilômetros de Hector Spruit, Anderson havia rastreado movimentação de felinos bem próxima à aldeia. O silêncio noturno era pesado, quebrado apenas pelo crepitar suave das brasas de uma fogueira que se apagava. Os moradores dormiam dentro de suas cabanas de palha e barro, depositando suas vidas na confiança da espessa cerca de espinhos e do caçador de vigília lá fora. Um guerreiro da tribo se dispôs a ajudar Anderson aquela noite. Com sua lança e uma tocha, ele estava de guarda no chão, enquanto Anderson estava no alto olhando toda a movimentação. Na madrugada, o cansaço falou mais alto e o homem cochilou por alguns minutos, abaixado no chão perto da entrada da aldeia. Quando Anderson viu que o homem estava adormecido, ele começou a descer de sua torre de vigia para despertá-lo e pedir para que ele se retirasse dali, afinal era muito perigoso para ele. Foi quando o caçador viu. Uma sombra enorme emergiu da vegetação, abocanhou o homem adormecido e o arrastou para a escuridão. Não houve barulho, não houve rugido, não houve tempo para reação. Apenas uma caçada precisa de um leão que não estava para brincadeiras. Com uma demonstração de força aterradora do leão, Lennox Anderson percebeu que aquilo não era um leão comum, era um titã com fome de carne humana. Rastrear um animal assim à noite era loucura. Anderson não pôde fazer nada, apenas esperar o sol nascer e tentar encontrar o vilão. Mas suas buscas não o levaram a local nenhum. Anderson caminhou quilômetros e não avistou nenhum animal, nem predador, nem herbívoros. Era como se a savana tivesse se recolhido. Ele voltou ao plano original da torre de vigia, mas o leão não voltou. Ele estava expandindo seus domínios, pois ele começou a atacar as outras aldeias. Rastrear um leão no sul africano já é, por si só, um jogo letal de xadrez contra a natureza. No entanto, tentar prever os passos da anomalia que terrorizava a região provou ser uma descida aos confins do inferno. Nos dias e semanas que se seguiram, Anderson e seus melhores rastreadores locais mergulharam na savana, seguindo pegadas tão monstruosamente largas e profundas que alguns caçadores começaram a desistir com medo da fera que poderiam encontrar. Eles se recusavam a continuar, murmurando com os olhos arregalados de pavor que não estavam caçando um animal de carne e osso, mas um espírito amaldiçoado, um demônio ancestral encarnado na terra. E a julgar pelo comportamento da fera, parecia que alguns tinham razão. O leão comportava-se como um fantasma. Anderson montava emboscadas meticulosas perto de riachos secos, onde pegadas frescas haviam sido vistas. Na mesma noite, o leão atacava uma vila quilômetros na direção oposta. O experiente caçador passava noites em claro no topo de árvores, suportando picadas de insetos e o frio cortante da madrugada com o rifle engatilhado, apenas para descer pela manhã e encontrar o rastro do monstro circulando seu próprio acampamento. O predador não estava fugindo, ele estava estudando e zombando do caçador. E enquanto Anderson falhava amargamente em antecipar os movimentos da fera, o banquete não dava tréguas. A contagem de corpos continuava a subir de forma vertiginosa, transformando a região em uma zona de luto perpétuo. Os relatos desesperados que chegavam aos ouvidos de Anderson estimavam que a fúria desenfreada desse macho colossal já havia ceifado a vida de cerca de 15 pessoas.
mas o pânico absoluto atingiria seu ápice com um ataque que quebrou a última regra de segurança em que as tribos confiavam cegamente: a luz do sol. Era fim de tarde. O sol ainda atingiu o horizonte africano de um laranja vívido e o calor sufocante do dia começava a ceder. Um pequeno grupo de mulheres retornava do rio, equilibrando pesados potes de água em suas cabeças, acreditando que a proximidade das cabanas da aldeia e a luz remanescente eram escudos infalíveis. Elas estavam tragicamente erradas. A fera, com uma audácia incomum, não esperou a noite cair. Sem um único farfalhar de folhas para anunciar sua aproximação, a montanha de 300 quilos emergiu de uma moita densa de espinheiros, movendo-se não com um salto majestoso, e levou a jovem que estava no final da fila. Foi rápido, foi fatal. O rastro de destruição havia ido longe demais. As autoridades e os líderes tribais exigiam o fim do massacre. Foi então que Lennox Anderson, engolindo a frustração de semanas de fracasso, entendeu que não poderia caçar aquele animal usando os métodos tradicionais. Você não persegue um monstro daquele tamanho pela savana. Você o obriga a vir até você e o ancora no lugar. Anderson decidiu montar uma armadilha meticulosa. A aposta final. Ele escolheu estrategicamente uma clareira estreita, um gargalo natural na vegetação cercado por árvores espessas, localizado perto de uma das trilhas que o animal costumava usar. Ali, ele e seus homens construíram um esconderijo fortificado diretamente no solo, feito de dezenas de galhos espinhosos entrelaçados, forte o suficiente para esconder o caçador e suportar, pelo menos, a primeira investida de um predador enfurecido. A poucos metros da fresta de tiro do esconderijo, a isca foi posicionada, a carcaça fresca de um boi grande. Mas Anderson não cometeu o erro dos amadores. Ele sabia da força descomunal do seu inimigo. A isca foi amarrada à base de uma árvore centenária. A lógica era letalmente simples. A isca era pesada e estaria tão firmemente presa que o leão não conseguiria simplesmente arrastá-la para o mato escuro. Ele seria forçado a ficar parado na clareira para comer, exatamente no ponto de mira perfeito. Conforme o sol começava a desaparecer no horizonte, no dia marcado para o embate final, pintando o céu com tons de vermelho sangue que prenunciavam a noite, Anderson rastejou para dentro do abrigo de espinhos. Ele dispensou seus rastreadores sabendo que o cheiro e o som de vários homens afugentariam um animal de sentidos hipersensíveis. Sozinho, ele esperou. Horas depois, através da estreita fresta de observação, iluminada apenas por uma pálida e fantasmagórica luz lunar, Anderson finalmente pôs os seus olhos na anomalia. A silhueta que cobria a carcaça do boi amarrado não parecia pertencer a um felino comum. Suas proporções remetiam mais a um urso colossal ou a uma fera mitológica. O leão tentou, com um puxão, arrastar a pesada isca, mas as cordas resistiram. Era o momento exato, não haveria uma segunda chance. Anderson alinhou a mira metálica e disparou. O estrondo do disparo iluminou a clareira inteira. Houve um breve e caótico debate de garras na terra antes de outro e mais outro disparo. Depois, silêncio. O predador que havia aterrorizado dezenas de famílias finalmente estava caído. Por sua segurança, Anderson permaneceu no esconderijo até o sol nascer. E quando o sol iluminou o leão já sem vida, o caçador mal acreditava no que estava vendo. A cabeça era do tamanho de um torso humano. E as patas poderiam facilmente esmagar um crânio com um único golpe. Para transportar a enorme carcaça foi necessária a força braçal combinada de quase uma dezena de homens suando em bicas para içá-lo em um veículo reforçado. O animal foi levado até o centro da localidade de Hector Spruit, onde rapidamente ficou claro que nenhuma balança comum daria conta do recado. Ele precisou ser amarrado, içado novamente e colocado sobre uma robusta balança ferroviária industrial, daquelas utilizadas para pesar vagões de carga. Os ponteiros apontavam impressionantes 313 quilos, o equivalente a cerca de 690 libras.
não era uma lenda superestimada pelo medo ou uma história de pescador aumentada ao redor da fogueira. Era um fato documentado e irrefutável que reescreveria os anais da história natural e pararia no livro Guinness dos Records, consolidando a história de um dos predadores mais terríveis que o mundo já viu, como o leão mais pesado de vida livre. Mas como a natureza permitiu que um animal chegasse a esse porte colossal? A resposta para esse gigantismo aberrante é uma mistura fascinante e terrível de genética rara e oportunidade macabra. Biólogos e historiadores que estudaram os registros do caso sugerem que esse macho específico pode ter sofrido de uma mutação genética rara, ou talvez uma disfunção pituitária na glândula que controla os hormônios de crescimento, permitindo que seu corpo ultrapassasse os limites biológicos da espécie. Aliado a isso, ele era um macho no ápice do domínio, habitando um território farto. E a partir do momento em que descobriu a lentidão, a fraqueza e a abundância de presa humana, ele passou a se alimentar de forma constante, sem o desgaste calórico extremo e os riscos mortais de caçar grandes herbívoros selvagens todos os dias. Ele era, na prática, uma máquina de matar incansável e hiperalimentada. Um leão macho selvagem habitual, saudável e no auge do seu vigor físico pesa em média entre 160 e 200 quilos, com alguns raríssimos indivíduos excepcionais, roçando os 220 ou 250 quilos. O gigante devorador de Ectospruit tinha literalmente quase o dobro do peso de um macho normal. Ele carregava a massa de 2 leões adultos, compactada em uma única estrutura óssea e muscular formidável. É verdade que existia um felino mais pesado nos registros mundiais, mas com uma ressalva gigantesca que muda tudo: cativeiro. O maior leão em cativeiro da história alcançou a marca impensável de 375 quilos e temos vídeo dele aqui no canal. No entanto, esse número pertence a um animal em cativeiro, engordado de forma passiva por tratadores sem nunca ter precisado correr um único metro na vida ou lutar pela sobrevivência. O monstro de 1936, por outro lado, conquistou seus 313 quilos vivendo, caçando, enfrentando a seca e matando no ambiente mais implacável e hostil do planeta Terra, mantendo seus músculos tensos, sua pelagem impecável e sua agilidade mortal mesmo carregando o peso de um urso pardo nas costas. Ele não era uma atração obesa, ele era o pesadelo supremo, forjado pelo lado mais obscuro da natureza. E se você duvida dessa história, em sua tela está aparecendo o registro oficial de arquivos africanos, onde essa e vários outros relatos estão disponíveis. A do leão de 313 quilos está na página 70 especificamente. Registre o que você achou nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir. Fui.